Bom dia, dia bom. Simbora, galera, vamos se conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na tua presença, ó Pai, para te agradecer, para te louvar, para te bendizer. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos nos concedidas. Obrigada, Jesus, pela noite de sono abençoada. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigado, Jesus, pela fartura, pela prosperidade. Obrigado, Jesus, pela paz, pelo amor, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigada, Jesus, por nos conceder chuvas de bênçãos. Obrigada, Jesus, por realizar nossos sonhos. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos recebidas hoje. Obrigado pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigado pela fortuna, pela prosperidade, pelos bens multiplicados. Obrigado, Jesus, pelas mãos abençoadas, família protegida. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te louvamos. Glória a Deus, aleluia. E vamos à palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos de Romanos 13:8. Amor mútuo, vigilância e pureza. A ninguém deveis coisas alguma, a não ser o amor com quem vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterais, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum ou outro mandamento nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que cumprimento a lei é o amor. É isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e visitamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não glutonarás, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos ao entendimento da palavra do Senhor. A autoridade é o ministério de Deus. Aquele que foi imbuído, a autoridade tem grande responsabilidade diante das pessoas, principalmente diante de Deus, que o elevou a essa posição. Por isso deve ser honesto, dotado de ética e de moralidade. Além do mais, jamais deve usar o poder que possui para benefício próprio ou para manter injustiça contra os seus subordinados, mas deve punir perversos com leis justas. Um dia os governantes serão cobrados por Deus pelo exercício de autoridade que lhes confiou. Por outro lado, é nosso dever, por questão de consciência, nos sujeitarmos às autoridades, às suas ordenanças. Dessa forma, Paulo aconselha os cristãos a seguir o conselho que o próprio Senhor Jesus já havia ensinado. Ninguém deve nada alguma. O verdadeiro cristão jamais deixa de pagar suas dívidas, sejam impostos ao governo, sejam dívidas com o seu próximo. A única dívida que devemos possuir é o amor de uns para com os outros. Esse, aliás, é o segundo grande mandamento. É uma dívida impagável. Amar o próximo é respeitar os seus direitos, é tratá-lo com decência, consideração e não se aproveitar das pessoas nem usá-las para atender os seus caprichos. Amar o próximo é considerar todos importantes, independentemente da posição, classe social, cultura, religião ou raça. Amar o próximo é não discriminar ou julgar os outros, como se fosse o dono da verdade. Quem segue o conselho de amar uns aos outros sem fazer qualquer distinção está obedecendo o mandamento do Senhor Jesus. Então aqui a gente aprende que não devemos dever nada a ninguém, que a gente tem a consciência do jeito que a gente compra, do jeito que a gente faz a promessa de
pagar a pessoa, a gente tem que cumprir com a nossa palavra. A gente tem que dever só amor ao próximo e nada mais que isso. Se você tem dívidas com alguém, pague, né? Que seja de pouquinho em pouquinho, mas pague. Se você tem dívida no banco, qualquer lugar que seja, você tem que pagar sim, porque todo mundo que a gente faz dívida, a gente tem que pagar para a gente poder prosperar, porque quando a gente deixa de pagar, a gente fecha os nossos caminhos e a gente não prospera. A gente não prospera quando eu pego o dinheiro emprestado com alguém achando que eu vou me dar bem e não devolvo esse dinheiro. É melhor que você peça para a pessoa lhe dar do que você pedir emprestado e não devolver e não pagar. Então, a palavra de Deus aqui em Romanos, aprendemos sobre isso. A vontade de Deus. Uma pessoa que tem a mente renovada é aquela que absorveu os pensamentos de Deus. Por isso, o que para ela era difícil compreensão se torna claro e transparente. Ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, ele revela os desejos e os desígnios do Altíssimo para ela. Uma vez havendo obediência à sua vontade, ela será bem-sucedida em tudo o que fizer, pois a vontade do Senhor é boa, afinal ele quer o melhor para os seus filhos. Além disso, a sua vontade é agradável, pois não nos impõe nenhum peso ou condenação, e perfeita porque não falha. Quando buscamos a vontade do Altíssimo com o desejo sincero de lhe obedecer, ela nos será sempre revelada. Não pense de si mesmo. Os judeus tinham um conceito muito elevado de si mesmo, pois diziam ser o único povo escolhido, os únicos descendentes de Abraão e os únicos conhecedores da lei. Com isso, a falta de humildade para aceitar as palavras do Senhor Jesus os levou à ruína. Paulo fez uma grande advertência contra o orgulho, pois o ser humano tem tendência natural de se inclinar às suas vaidades, infelizmente. Isso não é algo inerente apenas aos incrédulos. Há muitos servos de Deus tomados pela vaidade e pelo orgulho, quando consideram a si mesmo o seu trabalho melhor do que o trabalho dos outros. Paulo exorta sobre a moderação, ou seja, sobre o equilíbrio e o bom senso quando julgamos a nós mesmos. Portanto, não vamos nos despreciar, mas também não vamos nos considerar superiores a quem quer que seja. Afinal, cada um recebe de Deus a medida da fé. Isso significa que o Senhor distribuiu aos seus talentos entre os seus seres vivos, porque isso que recebeu mais não tem poder, mas não pede para menosprezar quem recebeu menos. E quem recebeu menos não deve sentir inferiorizado perante aos que recebeu mais. Então, é sobre isso. Vence o mal com o bem. Infelizmente, muito ao seres injustiçado ou humilhado por alguém se esquece que o Senhor Jesus ensinou a sua palavra e os defende, buscam meios à altura da ofensa. Assim coloca de lado o justo juiz e manifestam a velha criatura corrupta e vingativa de outrora. É claro que o fim, quem age dessa forma não será outro senão a ruína. Aquela época, devido à grande perseguição, os cristãos por parte dos governantes pareciam incoerentes a submeter as autoridades que faziam de tudo para destruir a fé cristã. Paulo trata desse assunto com muita cautela, denomina os governantes e autoridades superiores constituídas por Deus. As suas intenções é levar os cristãos a respeito e à submissão, a fim de evitar qualquer tipo de reprásia. Pilatos, por exemplo, mesmo sendo um homem mau, ouviu dos lábios do Senhor Jesus que a autoridade que ele possuía vinha de Deus. Portanto, se levantar contra uma autoridade que foi constituída por Deus, seja espiritual, seja civil, seja judicial, é um ato de desrespeito, principalmente rebeldia, que acarreta graves consequências. Desordem social, e claro, se uma autoridade exigir algo que é contra a justiça humana, contra Deus e contra a sua palavra, não temos nenhuma obrigação de nos sujeitarmos a ela. Então, a gente tem que obedecer, ser submisso às autoridades, mas as autoridades vão prestar conta com Deus, se caso elas virem
se aproveitar da autoridade delas para desfazer das pessoas que são submissas a ela. Então, se o caso o juiz vir errar e ele vai prestar conta com Deus. Se caso alguém que acha que é o patrão vir se desfazer do empregado, ele vai prestar conta com Deus. Ninguém pode desfazer de ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Aqui perante Deus somos todos irmãos, somos todos iguais. E Deus, ele vê tudo. A gente acha que a gente não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo. Ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior que ninguém. Todos somos iguais perante a Deus. E Deus quer nos dar do melhor dessa terra. Mas ele falou que nem todos vão ter o melhor dessa terra, porque nem só vai ter aqueles que buscarem a Deus, aqueles que reconhecer a Deus como seu único Salvador. Então Deus só vai dar coisas grandes para quem for escolhido dele, quem aceitar ele como seu único Salvador, porque muitos serão escolhidos, mas poucos serão aceitos, porque Deus bate na nossa porta para a gente deixar ele entrar. Ele não entra sem bater, mas vai da gente aceitar. Se a gente não aceitar a palavra de Deus, se a gente não aceitar louvar a Deus, se a gente não aceitar ele como nosso único Salvador, ele não vai nos abençoar. Então, se você vive aí na situação complicada, na situação difícil, vive numa miséria, vive na tristeza, vive na pobreza, vive nas dívidas, vive num monte de situações difíceis, é porque está faltando Deus na sua vida. Aceite Deus na sua vida, que ele tira você da situação difícil e põe na situação de bênçãos. Deus quer abençoar todos os filhos, ele quer dar o melhor para todos eles, mas é com essa condição que ele dá. Se você aceitar ele como seu único Salvador, se você obedecer os 10 mandamentos, se você for uma pessoa obediente, ele não vai dar para qualquer um. A pessoa não é grata com pouco, ele vai dar o muito, jamais. A pessoa vive só reclamando, ele vai dar, não vai. É só para quem é grato no pouco, agradece pelo prato de comida, agradece pela roupa que veste, pela casa, por mais simples que seja. Como é que Deus vai pôr você no muito se você nem agradece pelo pouco que você tem? Então, você quer ter muito, começa a agradecer, ter acordado, ter dormido, ter por tudo. Porque nós devemos ser gratos a tudo, a Deus. Porque se nós estamos aqui, é graças a Deus. Muitos estão em cima de um leito de hospital, pedindo, pelo amor de Deus, para ter saúde, para ser curado, para ser sarado. Mas só Deus sabe o que aquela pessoa fez de errado. Então, busque a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus de todo o seu coração, para que você venha ser abençoado em todos os seus feitos. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos que querem digam amém, que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente, que Deus nos dê a paz, que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê um dia de portas abertas, um dia de prosperidade, um dia de fartura, de alegria, de paz, de amor, de sucesso. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida, tudo é do Pai. Se estou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me prejudicar. Mas orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou do meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai.
Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Obrigada, Jesus, gratidão, aleluia, glória a Deus. E vamos profetizar sobre a nossa vida. Eu sou abençoado, eu tenho casa abençoada, eu tenho família abençoada, eu tenho filhos abençoados. Eu sou um imã para o dinheiro inesperado, eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de fartura. Eu pago as contas antecipadas com sucesso e ainda me sobra dinheiro. Eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou abençoado em todos os meus feitos. Onde eu coloco a planta dos meus pés é abençoado, onde eu coloco as minhas mãos é abençoado. Eu sou feliz, sou aceito, eu sou inteligente, eu sou obediente, eu sou uma bênção em forma de pessoa, eu sou feliz, eu tenho trabalho abençoado, eu tenho filhos abençoados, eu tenho a ida e a volta da escola abençoada, eu tenho a ida e a volta do trabalho abençoado, eu sou abençoado em tudo, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu sou próspero, eu sou afortunado, eu sou feliz, eu sou curada, eu sou sarada, eu sou saudável, eu sou abençoada. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que nós tenhamos as 3 bênçãos de Jó. Mão abençoada, família protegida e bens multiplicados. Que nós não tenhamos nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e nós não seremos atingidos, porque Deus está conosco e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que Deus nos dê a paz, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê amor, prosperidade, fartura e alegria. Que Deus nos abençoe em todos os nossos feitos. Amém. Glória a Deus. Fiquem na santa paz do Senhor. Tenham um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia de portas abertas, de oportunidades e realizações. Cheiro.